Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um Prepara SES, dessa vez com a aula de filosofia, e o assunto da aula de hoje é moral e ética. Primeiramente, é importante destacar que, apesar desses dois conceitos serem tratados muitas vezes como sinônimos, eles são completamente distintos. Quando a gente fala de moral, a gente está se referindo a costumes de um lugar. Tanto que a palavra ela vem do latim mores, que significa justamente costumes. Então, quando a gente se refere a moral, a gente está falando de hábitos e costumes que orientam a vida de uma sociedade. Essa moral, portanto, é definida culturalmente e ela também é variável. Então, ela pode mudar de acordo com o tempo e com o espaço. Por exemplo, às vezes algo que é moral numa determinada época em uma sociedade pode ser considerado imoral em outra época. Do mesmo modo que em uma sociedade eu posso considerar uma conduta correta e em outra sociedade, em outro país, em outra cultura, aquele tipo de conduta ser considerado errado. É importante frisar que a moral, ela se refere à conduta do indivíduo e ela tem finalidade prática, ou seja, ela visa orientar a vida das pessoas naquele momento, estabelecendo padrões de certo e errado. Já a palavra ética, ela vem do grego ethos e se refere a comportamento. Na realidade, a ética, ela tem uma finalidade muito mais reflexiva do que prática, já que ela é um questionamento dos valores que guiam o comportamento humano. Então, ela possui um sentido filosófico, enquanto a moral é prática, ou seja, aquilo que eu executo, a ética é voltada para o questionamento, para o refletir sobre aquele posicionamento. O objetivo da ética é ser universal, ou seja, valer para todos, e se baseia em princípios estabelecidos. Ao longo dos anos, a ideia de moral e ética foi objeto da filosofia, dando origem a algumas correntes ético-morais que a gente vai estudar agora. Então, a primeira é a teleologia ou eudaimonismo. Teleologia tem a ver com finalidade e eudaimonismo tem a ver com felicidade. Então, durante muito tempo, nas correntes filosóficas dessa época, sobretudo as filósofas gregas, que é quando esse tipo de filosofia começou a ser elaborada, elas consideravam que é bom, dentro de uma sociedade, aquilo que cumpre a sua finalidade, e que a virtude de uma conduta está em conduzir o homem para a sua felicidade. Então, por exemplo, se eu compro um determinado objeto e aquele objeto atende à finalidade que ele se propõe, então, obviamente, aquilo é considerado bom. Se aquilo que eu pratico me conduz à felicidade, então aquilo também é considerado bom. Já que dentro da filosofia grega, sobretudo com Aristóteles, a ideia da felicidade do homem era algo que era muito buscado. Outro tipo de corrente que vai estudar essas questões éticas é o utilitarismo. O utilitarismo ele se baseia na ideia de que algo só pode ser considerado bom ou ruim, dependendo das consequências que ele produz. Então, por exemplo, se ao praticar determinada ação eu tive mais benefícios do que malefícios, aquela ação pode ser considerada boa. Um exemplo disso é você matar um terrorista que está ali prestes a praticar um atentado. Então, vamos supor que você está num avião com milhares de pessoas, tem um terrorista ameaçando derrubar o avião e você acaba por matar esse terrorista. Matar é errado, mas você matou para salvar milhares de pessoas. Então, dentro da ética utilitarista, esse tipo de conduta pode ser considerada uma conduta boa. E, por último, a gente tem o deontologismo, que ficou muito forte com Kant, que vai definir que a moralidade é uma questão de deveres e obrigações. Então, não tem essa relação de custo-benefício como o utilitarismo tem. Para eles, você deve praticar o bem porque ele é o bem e não porque você vai obter alguma vantagem sobre aquilo. Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, matar o terrorista e você conseguiu salvar milhares de pessoas, o fato de você ter conseguido salvar milhares de pessoas não faz com que aquela ação de matar o terrorista seja algo bom, porque você deve praticar o bem pelo bem e não pelo benefício que você vai obter. Por hoje é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.